Oi, gente, vamos continuar a leitura de Amor Incondicional. Eu sou Lene Ciprin e hoje a gente vai falar de outras dimensões. Esse capítulo é grande, mas ele é maravilhoso. Olha só, a dimensão em que você vive a sua experiência de vida não é a única. Existem muitas salas de aula e cada uma delas tem seu próprio currículo. Na sua sala de aula, a matéria principal é a igualdade. Vocês estão aqui para aprender que todos os seres são iguais, independentemente das circunstâncias aparentes. Homem e mulher, branco e negro, hindu e católico são todos iguais em seu valor existencial. Todas as desigualdades são criações de vocês e têm de ser abolidas. Muitos de vocês têm trabalhado neste currículo há algum tempo. Não vou dizer a vocês quanto tempo. Vocês desenvolveram muitas maneiras engenhosas de distorcer a verdade da igualdade espiritual. Alguns de vocês vivem em condições de pobreza enquanto outros possuem fortunas. Alguns têm sempre a mesa farta e outros não têm o que comer. Por favor, entendam que essas condições de desigualdade não existiriam se vocês tivessem concluído as matérias do seu currículo. Vocês estão aqui para superar a crença enraizada de que algumas pessoas têm mais valor do que outras. Como conseguir isso? Primeiro, aceite a verdade da igualdade para si mesmo. Se você se sente superior ou inferior a qualquer outro irmão, é porque ainda não aceitou a verdade a respeito da sua identidade espiritual. Segundo, aceite a igualdade dos outros à sua volta. Aceitar essa igualdade significa que se você tem mais do que os outros, está disposto a dividir. E se você tem menos, está disposto a pedir ajuda deles. Você também está aqui para aprender a respeitar o direito que cada um tem de decidir por si mesmo. Se você decide pelo outro ou deixa que o outro decida por você, é porque ainda não aceitou a sua igualdade mútua. O fato de vocês se intrometerem na vida uns dos outros parece lhes dar permissão para tornar seu irmão responsável pelas decisões que você toma ou deixa de tomar. Mas essa é uma falsa permissão. Com o tempo, você vai entender que só tem poder para prejudicar ou ajudar uma pessoa e essa pessoa é você mesmo. Enquanto não aprender a ser responsável por suas próprias decisões e a dar chance para que seu irmão possa fazer o mesmo, você não aceitará a verdade sobre si mesmo e sobre ele. Embora isso pareça uma questão muito simples, a prática da igualdade é profunda, pois pode transformar o mundo e permitir que você e seus irmãos se formem juntos nessa escola. Quando você deixar o corpo, vai continuar aprendendo numa sala de aula não física. O aprendizado lá será acelerado, porque não há tempo nem espaço para modular o efeito criativo do pensamento. No mundo de vocês, leva tempo para que os pensamentos se transformem em efeitos visíveis. Nas dimensões não físicas, o processo de tradução é automático. Por exemplo, se você pensar, eu gostaria de visitar meu amigo Bob, pum, você é instantaneamente transportado para a sala de estar do Bob. Sua ida não tomou tempo e você não viajou por espaço algum. Alguns de vocês se comunicam com seres de dimensões não físicas, obviamente. Essa comunicação ocorre simplesmente por pensamento. A comunicação interdimensional é difícil, mas não é impossível. Com prática, a capacidade de ir além do mundo limitado de espaço-tempo vai aumentando. Como o aprendizado é acelerado nas salas de aula não física, muitos seres que deixaram o corpo desenvolvem a capacidade de controlar os próprios pensamentos. Eles passam a confiar então que poderão reentrar no ambiente físico e manter essa capacidade. Contudo, dos milhões que tentam, poucos conseguem dominar os pensamentos nesse ambiente físico tão denso. Há uma maneira fácil de entender por que isso acontece. Sua ciência ensina que quando não está sob o efeito da gravidade do campo magnético da Terra, você fica praticamente sem peso e é capaz de feitos atléticos que não conseguiria realizar na Terra. A ciência também ensina que quando você deixar a densa atmosfera da Terra, o processo de envelhecimento fica mais lento.
Muitas das leis físicas desse planeta mudam fora do ambiente terrestre. Quando você deixa o corpo, um fenômeno parecido acontece. Você passa a sentir uma liberdade criativa desconhecida na Terra, exceto talvez no estado de sonho. Quando a sua atenção está voltada para dentro e seus processos orgânicos desaceleram, o estado de sonho possibilita uma boa metáfora para a expansão da consciência que ocorre quando o corpo perece. Nos sonhos, você cria uma realidade inconsequente. Pode matar e morrer, fazer sexo com tipos diferentes de pessoas, enfrentar grandes perigos e fugir de maneiras miraculosas. Poucos de vocês ousariam fazer acordados o que fazem enquanto estão sonhando. A experiência não física é ainda mais surpreendente do que o estado de sonho, pois as possibilidades criativas são ilimitadas. As escolas da Terra tornam-se então um ambiente para testar as capacidades desenvolvidas nas salas de aula não físicas ligadas a este planeta. Você não se forma na escola da Terra enquanto não demonstrar que passou em todas as matérias do currículo. Todos os seres sabem disso e por isso estão todos ansiosos para encarnar no corpo físico e demonstrar que aprenderam suas lições. Aff, né, gente? Porque eles têm tantos problemas? Voltamos à metáfora da gravidade. Um atleta num ambiente sem gravidade não tem dificuldade para pular 5 metros de altura. Ele pode até voar. Na Terra, esse atleta tem de se esforçar para pular 2 metros. 2,5 metros e nem sonharia em voar. As condições densas da experiência física são difíceis de dominar. Leva tempo para que ocorra o desenvolvimento físico. Ele começa no útero da mãe e o bebê é totalmente dependente dela. Quando nasce, ele é completamente indefeso. Precisa aprender a se alimentar, a andar, a falar, a lidar com o ambiente. Convenhamos, para quem há pouco tempo vivia no ambiente não físico, onde os efeitos dos pensamentos são instantâneos, isso é pura tortura. Com o tempo, a consciência dele se contrai e se acomoda no corpo físico, apagando o conhecimento de outras dimensões e de suas possibilidades criativas. Em poucas palavras, a consciência é absorvida pela densidade do mundo físico. Sente-se como se tivesse sido pega numa armadilha. Não se lembra mais do estado menos limitado em que vivia. Não se lembra mais de que ela não é apenas um corpo. Em alguns casos raros, a consciência não se contrai totalmente quando entra na sala de aula física. Essas pessoas habitam um corpo, mas ainda conservam a lembrança da dimensão não física. Sabem que não estão limitadas ao corpo, sabem que não são vítimas dos pensamentos ou das atitudes das outras pessoas, sabem que podem criar a realidade com o poder do pensamento. Essas pessoas são mestres espirituais. Eu era um desses vários mestres que encarnaram no nível físico para ajudar nossos irmãos e irmãs a se lembrar de sua verdadeira identidade não física. Sem a presença desses mestres, a densidade do plano terrestre obscureceria a consciência coletiva e bloquearia grande parte da ligação com o conhecimento espiritual. Houve tempos na história da humanidade em que a experiência terrena foi realmente de grande escuridão. Os próprios seres humanos chamam uma dessas épocas de Idade das Trevas. Os primeiros 2/3 do século XX também foram um período sombrio. A época em que você agora frequenta a sala de aula física é um tempo de transição. Do ponto de vista tecnológico, vocês têm capacidade para destruir o ambiente da Terra quantas vezes quiserem. Mesmo assim, há mais luz na Terra agora do que jamais houve em outra época da história. Se isso é verdade, você pode perguntar por que não me junto a vocês encarnando num corpo. Muitos esperam minha volta na forma humana, mas isso não ocorrerá. Meu trabalho aqui está quase concluído. Minha presença física agora junto a vocês só irá atrasar a transformação que estão prestes a fazer. A essa altura, muitos de vocês já devem conhecer a natureza dessa transformação. Vocês estão aqui para finalmente superar o vitimismo. Estão aqui para aceitar que o seu poder criativo é que determina a sua própria realidade e para ajudar seus irmãos a aceitar o poder criativo que eles mesmos têm. Vocês estão prontos para fazer isso em massa
e eu estou aqui para ajudá-los. Por meio da sua comunicação não física comigo e com outros mestres, vocês se libertarão das condições que reforçam seu sofrimento e acordarão para a sua própria divindade. Preciso da ajuda de cada um de vocês para cumprir minha missão aqui. Será por meio de vocês que meus ensinamentos serão demonstrados a cada momento. Por isso, a ênfase não pode mais recair nas palavras que separam as pessoas. É preciso dar ênfase à demonstração ativa dos princípios do amor e do perdão. Sua sintonia individual e coletiva com a realidade não física é o passo essencial para o processo de transformação do planeta. Se eu estivesse fisicamente presente, a experiência da crucificação seria repetida. Se você olhar à sua volta, pode ver que ainda é isso que acontece com aqueles que desafiam o status quo. São maltratados, difamados e perseguidos. O único modo de evitar tudo isso é cada um de vocês acordar. Não condene seu irmão à morte, mesmo que ele se oponha às suas crenças mais sagradas, pois condená-lo é o mesmo que condenar a mim. Tampouco o coloque num pedestal, mesmo que você acredite que ele seja impecável, pois ninguém é. Ninguém vive sem cometer erros. Eu também, querido irmão, cometi erros. Abandonei meus irmãos e meu Deus e os culpei por terem me abandonado. Não me julgue alguém especial, nem faça isso com nenhum de seus irmãos. Vocês estão todos aprendendo as mesmas lições. Aprenda a celebrar a sua igualdade com seus irmãos e irmãs, pois assim você estabelece a sua igualdade comigo. Quando você me considera como igual, nossa comunicação progride sobremaneira. Sempre que você aceita um irmão ou irmão no seu coração, também abre a porta para mim. Não há nenhum de seus irmãos que não me seja caro, pois vejo dentro de cada alma tanto do criminoso quanto da vítima. Vejo ambos clamando por amor e aceitação e não os recusarei. Não se choque pelo fato de eu esperar o mesmo de vocês, que são as minhas mãos, os meus pés e as minhas vozes nesse mundo. Sejam pacientes e constantes, meus irmãos. Nosso trabalho não estará concluído enquanto houver vítimas e algozes. Nossa jornada não terá terminado até que tenhamos aceito o amor de Deus por nós e comunicado esse amor a todos que cruzarem o nosso caminho. Não há exceções aqui. É preciso que cada um seja aceito tal como é, para que possa superar o medo e a necessidade de revidar com os outros. Caminhar comigo é ser um servo de Deus e do homem ao mesmo tempo. Sirva ao homem mostrando-lhe que Deus lembra dele e o ama. Traga-lhe comida, água e conforte-o em seu sofrimento. Abrace-o e deixe que encoste a cabeça no seu ombro. Encoraje-o a chorar, pois ele se sente abandonado pelos pais, pelos filhos, pelo parceiro e por Deus. Enquanto ele chora, conforte-o, pois não passou tanto tempo desde que você também se sentiu abandonado, com a garganta apertada, segurando as lágrimas da tristeza e do arrependimento. Essa é a natureza da experiência humana. Basta que você tenha compaixão por seus irmãos, pois vocês compartilham as mesmas experiências de sofrimento e de alívio. Quando a lição da igualdade for aprendida, o campo eletromagnético do planeta vai mudar e a Terra ganhará um currículo mais glorioso. As sementes desta transformação já foram plantadas. É sua tarefa regá-las e nutri-las. Até amanhã.